Cumprimentamos o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor e dizer que é motivo de bastante alegria, mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos estar meditando na palavra de Deus, louvando a Deus com o hino 192 da nossa harpa. E você, meu prezado amigo, você tem uma harpa. Louva a Deus conosco nesta noite. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Vamos ainda, 491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador.
Ó, confia no Cristo da cruz, queres pureza para o teu coração. No sangue há poder, sim há poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. É motivo de nós estarmos bastante alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos estar meditando na lição desta noite, que está lá no livro de Gênesis 3, do 1 ao 6 ao 7, e Romanos 5, do 12 ao 14. Tem por título a lição: o pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. A verdade prática nos diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Não tem como o homem achar que ele, por si só, pode se salvar. Nós sabemos que não é desta maneira, mas temos que confiar naquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, para que nós alcançássemos o perdão dos nossos pecados. Então, a corrupção humana vem desde a concepção do ventre materno. Já nascemos com o vírus do pecado dentro de nós. Porque veja bem que a atitude do homem, da mulher ali no jardim do Éden, foi simplesmente abrir mão daquilo que Deus tinha lhe dado a eles, que era a eternidade. Se eles permanecessem fiéis, eles não tinham passado pelo processo da morte e nem gerado isso na sua própria descendência, mas nós fomos contaminados por essa atitude. Então veja bem que não há ser humano no mundo que não peque. Todos extraviaram, não há quem faça o bem. O pecado significa a iniquidade, transgressões da lei de Deus. Meus prezados irmãos, estamos de vera felizes em trazer nesta noite esta lição tão importante. Lá em 3 de Gênesis, a partir do 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os seus olhos, ambos conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira
E fizeram para si avental, sim. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, a lição que nós vamos estar estudando nesta noite fala deste momento, né, em que a mulher cedeu seu capricho da serpente. O que podemos observar que ela já vinha vendo todos os dias a posição em que a mulher se colocava ao ficar observando aquela árvore ao qual Deus tinha, né, colocava um parâmetro ali. Pode comer de todas as árvores, mas aquela exclusivamente não se deve. O fruto proibido, o qual Deus falou que se ela comesse, morreria, mas morreria como assim, deixando a inocência e partindo agora a entender, né, aquilo que Deus queria poupá-lo. Então veja bem que a realidade do pecado é o tema da lição desta semana. O Senhor, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua santidade e perfeição. Contudo, o advento do pecado distorceu esta imagem e estabeleceu grandes problemas que perpassaram a história humana. Infelizmente, houve um movimento dentro da igreja que procurou negar esta realidade pecaminosa. Podemos perceber a sua influência em nossos dias. Sim, temos visto muitos tentando trazer o modismo para dentro da casa de Deus, tentando negar essa observância do pecado da árvore, da vida, de Eva, de Adão, dizendo que isso não passa de alegoria. Mas, meu prezado, alegoria é aquilo que se inventa, e essa história não foi inventada, ela aconteceu. Alegoria é aquilo que o homem faz, né, como paródia, imitação. Mas quando nós falamos de Deus, falamos de Adão, de Eva, nós percebemos a profundidade que nos leva. Que foi daqui que saiu, né, o homem e a mulher, né? Perdeu-se a santidade por causa da sua atitude em desejar comer aquele fruto. Então nós vemos que aqui o homem perdeu aquilo que ele havia conquistado, que Deus lhe deu, colocando neles a própria imagem de Deus. E soprando o fôlego de vida. O único que teve o fôlego de vida de Deus foi o homem. Deus o moldou com as próprias mãos e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então veja bem que o ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração. Nós vemos que o capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas. Vamos estar estudando a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Veja que o autor do pecado está lá em Gênesis 3, 1 a 2, Adão,
Podia comer livremente de toda a árvore. Então não era necessidade de comer. Podia comer de todos os frutos. Mas o proibido era melhor, né? Do jardim. Comer de toda a árvore do jardim. Mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. E Deus disse, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. E a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente. Em Apocalipse 12:9 nos diz, o maioral dos demônios era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel 28:12-15 nos diz que ele se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus. Isaías 14:12-15. Com a sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião. E uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela, e assim o pecado não teve a sua origem no Éden. Foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se, procuraram se esconder da presença de Deus. Era uma ruptura imediata da comunhão com o Criador. A morte a qual Deus falou que era morte espiritual, pois a morte significa separação. Conferir lá Isaías 59, verso 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nesta ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. 13:15 de Gênesis nos mostra que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E esse seria o próprio Cristo que havia de vir da mulher, nasceria este ao qual pisaria a cabeça da serpente. Então nós vemos que em seguida pronunciou a sentença do casal. Está lá em Gênesis 3:16-19. A sua posteridade foi por causa desta desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então não foi uma coisa qualquer, mas a queda da humanidade. Estamos vivendo no ano de 2024. Olha quanto tempo se passaram e o pecado ainda predomina, mas só com uma diferença nos dias de hoje. E nós temos condições, temos um antídoto para este pecado, que nada mais é do que o sangue de Jesus, vertido ali na cruz do Calvário. Ao olharmos para ele, nós recebemos virtude para vencer a malignidade que às vezes está embutida entre nós, desde da nossa nascença. Então veja bem a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todo um ser humano, mas afirma a sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa é a revelação mais contínua e mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. E esse pensamento é reiterado mais adiante, a extensão do pecado. O pecado que se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade, corpo, alma e espírito. Está lá em Romanos 2:9, 8:10 e 2 Coríntios 7:1. Intelecto, vontade, consciência e razão. Tudo isso diz a respeito. Conferir lá em 1 Timóteo 4:12 e Tito 1:15. Tudo isso diz a respeito da extensão dos pecados, a cabeça, que está em Isaías 15:6, e não se refere à intensidade. O ser humano está em capacidade de conhecer a Deus, por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está simplesmente desfigurada.
Mas não a iniquidade. Gênesis 9, 6, Tiago 3 e 9 nos diz. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Josué 24, 15, João 27, 17, 2 Pedro 3 e 15 e Apocalipse 22, 17. Então, quando vemos a imagem do homem deturbado, é quando ele está embriagado, quando ele está drogado, ou quando ele comete alguma maldade muito alta que se esconde de Deus, como fez Caim, como fez Adão, como fez Eva. Quando se distanciar de Deus, eles simplesmente mudaram o percurso dos seus caminhos. Simplesmente correram da presença de Deus, é mesmo assim aquele que se distancia de Deus. O pecado não teve a sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. A realidade do pecado, vamos estar conferindo. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra, como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvida contra a palavra divina. Ele insinuou que Deus não estava falando certo no que dissera ao casal. Em outras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma do antinomianismo, negando o castigo da morte pelo pecado e a apostasia. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus e admitir que, de certo modo, Deus não fala a sério sobre o que ele diz da salvação, da justiça, do pecado e do julgamento da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus sem arrependimento não causarão em absoluta separação de Deus e a condenação eterna. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam a Deus onipotente, e daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético partindo da sua própria mente, o desejo, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. Graças a Deus. Vemos aqui a heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que se transferiu para Roma em 409, ele foi contemporâneo de Agostinho. O conteúdo doutrinário, a princípio, a sua doutrina teve acolhida popular, não era considerado herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. Então, a morte de Jesus em favor dos pecadores, por esta razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Graças a Deus que nós estamos felizes pelo momento que Ele tem nos proporcionado de falarmos da sua grandeza. Que o Senhor venha abençoar grandemente a nós nesta noite. É 10, professor? É 10.